Bem, aqui estão todos os leques dentro dos pontos V's. Vamos finalizar fechando essa volta com as últimas correntes e um ponto baixíssimo no ponto que é o ponto alto que são as correntinhas, tá? Muito bem, então a gente vai fechar isso aqui com ponto baixíssimo. O próximo passo nosso, nós vamos ampliar esse leque, vamos trabalhar pontos altos fora dele e dentro dele. E depois vamos construindo mais correntinhas e vamos repetindo essa mesma sequência de pontos que fizemos no primeiro leque. Então vamos lá. Vamos ampliar da seguinte forma. Faremos aqui as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 2 laçadas, e nesse mesmo espaço aqui faremos um aumento. 2 laçadas e no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Entramos dentro do leque, no espaço de corrente dele, e vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Muito bem, saímos do leque, o lado de fora dele, o lado esquerdo, faremos um ponto no primeiro ponto desse lado. Um ponto alto no segundo ponto desse lado e um ponto alto no terceiro ponto alto desse lado. Porém, esse último ponto vamos fazer um ponto alto fazendo o aumento. No total, temos que ter 11 pontos altos. Então, sempre será assim: farei um aumento no início desse lado do leque e um aumento no final do último ponto do outro lado do leque, ampliando esse leque dessa forma, tá? Então, eu tenho aí 2, 4, 6, 7, 8, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, eu tenho 11 pontos aqui. Esse já está feito. Nós vamos trabalhar agora com correntinhas. O gráfico pede que trabalhemos com 3 correntinhas desse espaço para o próximo leque. Vamos ver se com 3 correntes conseguimos, de acordo com o gráfico, trabalhar o próximo leque sem estirar esse ponto. Já tá dando para perceber que não dá. Então, é aquilo que eu falo. As correntinhas podem ser adaptadas de acordo com o fio trabalhado e de acordo com o que a pessoa crocheta. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma 4ª corrente e vou fazer o aumento aqui para saber se essa correntinha, essas 4 correntes, serão suficientes ou se eu preciso aumentar uma corrente mais. Então, vamos ver. Sim, tá vendo, ó? Ainda tá esticadinho. Então, eu desmancho tudo e faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E faço meu ponto alto duplo aqui. Nesse primeiro lado do leque, eu aumento dentro desse mesmo espaço. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto e 3 pontos altos dentro do espaço do leque. Essa volta faremos somente essa sequência de pontos. Fácil, não? Estou trabalhando agora do outro lado do leque. Já estou no segundo ponto e no último ponto eu farei 2, no total de 11 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 correntes para chegar até o outro leque. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E novamente, eu repito a sequência do que eu fiz anteriormente com os leques, tá? Então, essa sequência aqui, e vamos terminando essa volta, fazendo somente esse desenho. Até daqui um pouco. Aí está os nossos leques ampliados. E agora, eu vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo na correntinha, a primeira em forma de ponto alto, tá? Muito bem. Nós temos esse desenho. Agora, nós vamos começar a trabalhar de forma diferente para que fique a folha tripartida, tá? Porque ela tem aquelas pontas aqui, então ela vai ficar como se ela tivesse três repartições. Próximo passo, novo desenho. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui. Vamos trabalhar com pontos em diminuição e um aumento. E aqui também no final. Então, vamos iniciar com as nossas 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E vamos trabalhar com 4 pontos altos, com 3 pontos altos. Não fecharemos a última volta dele, vai ficar incompleto e a gente só vai completar todos os fechamentos dos pontos pelo último. Então, esse aqui é em forma de corrente. 4 correntes, eu tenho 1, 2 laçadas, vamos pro segundo. Segundo ponto alto duplo, não fecho a última laçada. Terceiro ponto alto duplo, não fecho a última laçada. Quarto ponto alto duplo. Com a laçada dele, para completá-lo, né? A laçada seria para completar ele inteiro, eu fecho todas as demais laçadas. Eu tenho 4 pontos altos duplos fechados juntos. Esses sim são fechados juntos. Tem muita gente que confunde fazendo 4 pontos altos no mesmo... Nesse caso aqui foram em bases diferentes, mas tem gente que confunde o ponto alto fechado junto só porque todos estão em uma só base, ou se não é fechado, são pontos abertos em uma só base. Esses daqui são 4 pontos altos fechados juntos. Faremos agora 4 correntes, uma para fechar e mais 3. 2 laçadas, e nesse mesmo quarto ponto, na raiz dele aqui embaixo, faremos um ponto alto. Completo. Completa quando eu uso todas as laçadas. Ficou esse desenho. Esse mesmo desenho tem que se repetir nos 4 últimos pontos aqui. Então, vamos lá. Já fiz um ponto alto completo. Vou fazer o meu segundo ponto alto completo. Todos vocês, os que estão fazendo, sabem que é ponto alto duplo, tá? Para eu não ficar repetindo duplo, duplo, duplo. 3 pontos altos, 4 e 5 pontos altos. Então, eu tenho 5 pontos altos aqui. E sobraram somente 3. Isso significa que eu tenho que fazer um aumento para ficar dessa mesma maneira que esse aqui, tá? Então, ó, eu aqui já tenho... Peraí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... Eu já tenho 5 pontos altos aqui. Vou fazer 4 correntes. Nesse ponto número 4, na raiz dele, eu vou fazer um ponto alto. Não vou fechar a última laçada dele. Faço o segundo, tampouco fecharei a última laçada. Do mesmo jeito, eu faço no próximo. E o último ponto que eu faço, com a laçada dele, eu fecho as demais laçadas. E aí, eu tenho esse desenho.
Olha que simplicidade, que fácil que tá a coisa, tá? Muito bem. O gráfico pede para fazer uma separação entre um desenho e outro, correntes. Quantas que aparece aqui no gráfico? Aqui eu tenho 7 correntes. Vamos ver se com 7 correntes eu consigo chegar aqui ou menos que 7 correntes. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se com 7 correntes conseguimos chegar lá. Sim, tá vendo? Ó, tá bem aqui em cima. Vamos trabalhar da mesma maneira. Então, entro aqui na base do primeiro ponto. Na base do primeiro ponto e faço um ponto alto, duplo. Não fecho, venho no segundo, outro ponto alto, sem fechar, no terceiro, outro ponto alto, e o quarto ponto alto é que vai fechar todos. Olha, se vocês viram eu trabalhando aí com ponto alto e eu não fiz as duas laçadas, é porque eu me confundi, tá? Eu posso ter feito ponto alto alongado. Como eu trabalho muito com esse ponto, de repente alguém tá acompanhando com muita atenção aí, viu que em alguma parte aqui eu não fiz ponto alto duplo. Mas tudo vai ser duplo, tá bom? Eu não percebi, mas eu acho que eu tô fazendo certinho. Muito bem, vamos fechar tudo isso e vamos fazer uma corrente de fechamento, mais 3 correntes aqui. 2 laçadas, entro no mesmo quarto ponto aqui embaixo e faço meu ponto alto duplo, completo. Esse é o primeiro. Vamos fazer o segundo, no próximo ponto, o terceiro, no próximo ponto, o quarto ponto e no próximo ponto, o quinto ponto. Tem que sobrar somente 3, tá? Muito bem, depois dos 5 pontos altos feitos, eu faço 4 correntes, 2 laçadas e no mesmo lugar desse quinto ponto eu faço um ponto alto, sem fechar a última volta. E vou trabalhando assim até chegar no final. Até chegar no último ponto. O último ponto eu vou fechar completamente, mas com a laçada dele eu fecho todas as demais. Tudo bem? Então, aqui eu tenho as correntinhas e esse é o desenho que nós vamos repetir até chegar no final. Eu sigo aqui e já volto. Muito bem, aqui estão todos os nossos desenhos feitos, falta o último. Então, já tenho a penúltima corrente com 7 e eu vou fazer esse último desenho aqui para fixar um pouquinho mais, tá? Então, olha. Então, esse ponto aqui, eu faço completo. Percebam que o desenho é o desenho de um V, tá? E vamos fazer pontos altos duplos em todos os pontos, deixando somente 3. Um total de 5. 5. Assim. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas, e no mesmo ponto, que é o quinto ponto que eu terminei, na base dele aqui embaixo, na raiz, eu faço
um ponto alto duplo sem fechar e os demais todos sem fechar também, menos o último, onde a laçada dele, vamos fechar os demais. Dessa forma. Terminei, então, todos os meus desenhos. Agora, eu vou fazer as correntes finais para fazer o fechamento aqui. Nesse caso, eu não farei 7 correntes, só nesse caso aqui do fechamento final que eu farei 8 correntes. Por quê? Porque a distância daqui desse desenho para esse próximo desenho é diferente desse daqui para esse agora, porque vocês podem perceber que esse aqui ele tem uma diminuição, então afasta praticamente os pontos do mesmo espaço que eu tenho aqui. Então, eu faço 8 correntes, tá? Para não ficar com 7 correntes e a tendência é essa parte ficar mesmo que suavemente fechado. Então, eu faço uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes, porque eu venho pra cá, eu não vou fazer aqui o fechamento, tá vendo? Eu tô praticamente pulando todos os pontos. E faço o fechamento aqui com ponto baixíssimo. Muito bem. Então, esse é o nossa volta feita. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Agora, vamos fazer pontos baixos nesse espaço aqui, ó, tá? Até chegarmos nessa parte onde tem os 5 pontos altos que nós vamos fazer aqui uma diminuição. Vamos diminuir esse primeiro com o segundo ponto e esse quarto com o quinto ponto. Só o terceiro que vamos fazer completo. Esses 2 primeiros vamos fazer uma diminuição e os 2 últimos, tá? Muito bem. Feito isso, o fechamento tá feito, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro ponto do grupo de 5 pontos. Então, eu já fiz um ponto baixíssimo de fechamento. Vamos andar aqui, segundo. Vamos andando. Também tem que ser regular esses pontos baixíssimos, senão não fica legal, tá? Deixa a mão bem solta, porque os pontos baixíssimos nós temos que deixar o fio bem solto. Muito bem. Agora, eu entro aqui também com um ponto baixíssimo. Olha. No primeiro ponto desse grupo. E eu tenho isso aqui. E subo as 4 correntes, aliás, só nesse aqui, pra a gente ver a diminuição, eu não subo com 4 correntes, somente com 3. 1, 2, 3, laçada, 2, venho no segundo ponto e faço minha diminuição aqui. Pronto. 2 laçadas, venho no terceiro ponto e faço ele completo. 2 laçadas, venho no quarto ponto, não completo. E o quinto ponto eu completo com a laçada dele. Então, aqui, se você olhar aqui embaixo, parece que nós não fizemos nada. Você que tá começando a fazer crochê agora, nunca fez essa toalhinha e tá fazendo agora, por N motivos, tem gente que não percebe. Nós estamos com 5 pontos aqui, mas nós não temos que olhar mais esses 5 pontos. Nós temos que olhar a base que nós deixamos com a diminuição. Olha, a primeira diminuição, que foi do primeiro e o segundo ponto, eu tenho essa base aqui. Então, eu já tenho um ponto aqui. Um ponto. O terceiro, olha a base dele, tenho já 2 pontos e a base da outra diminuição. Então, eu tenho aqui 3 pontos altos, tá bom? Muito bem, agora eu tenho que passar desse ponto, vamos ver aqui, eu tenho que passar desse ponto para essas 7 correntes, porque nas correntinhas agora, nós vamos fazer pontos V. Então, o que nós vamos trabalhar? O gráfico pede para trabalhar 6 pontos de um lado e 6 pontos do outro. Então, daqui pra cá, daqui até a metade da correntinha, 6 pontos. Terminei o ponto V, eu faço mais 6 pontos
para poder chegar no próximo bloquinho. Então, vamos ver se com os 6 pontos indicados pelo gráfico, eu consigo chegar até a metade das correntinhas. Vamos lá? Do número de correntinhas. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu conto um ponto de fechamento nas correntinhas. 1, 2, 3. E no quarto ponto, eu faço aqui meu ponto V. Normal, tá, gente? Ó, vocês estão vendo? Com 6 pontos já não vai ser possível. Já o primeiro que eu fiz, já dá pra notar que existe aqui, tá um repuxe. Então, eu vou desmanchar. Minhas correntinhas estão regulares, eu não vou precisar desmanchá-las. Muito bem, faço um 7º ponto. Vamos ver como é que vai ficar agora ele nessa com o ponto V, como que vai ficar esse espaço. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer um ponto V com 4 correntes de separação. Essa abertura no ponto V vai ajudar com que eu fique só com 7 pontos. Olha lá, vai ajudar com que eu fique só com 7 pontos nessa parte, porque eu fiz 4 correntes de separação. Se eu tivesse feito 3, no meu caso, com esse tipo de fio, da forma que eu crocheto, eu teria que aumentar para 8. Então, aqui eu fico com 7 correntes. Depois que eu fizer as diminuições nos grupos de 5 pontos altos, eu faço 7 correntes, eu aqui. Um ponto V com 4 correntes de separação. E continuo fazendo 7 pontos para chegar até o próximo bloco. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu faço a minha diminuição. Diferente de lá da frente, que nós estamos com correntinhas. Aqui a gente já pega o ponto mesmo. 2 laçadas e uma diminuição. No terceiro ponto, eu faço ponto alto duplo completo. E do quarto para o quinto ponto, outra diminuição. Pronto, aqui. Mais uma vez, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 laçadas, conto aqui. Nessa corrente, 1, 2, 3, 4, na quarta corrente aqui embaixo, eu abro e faço o meu leque, o meu ponto V com 4 correntes de separação. Os leques virão depois. Dessa maneira. Então, essa é a sequência de desenhos e pontos que faremos nessa volta. Eu vou terminando aqui. E já eu retorno. Muito bem, já fiz os desenhos, fiz meu último V, agora eu vou para as últimas correntes para poder fechar essa volta. Então, nós estávamos trabalhando com 7 correntes. Como nós temos um espaçozinho mais aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar com 8 correntes. Aqui eu já vou apertar um pouquinho mais as correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E venho aqui e faço meu ponto baixíssimo. Muito bem. Então, esse é o desenho que nós já fizemos nessa volta. Vamos para a próxima volta. Agora, nessas 3 bases e também nos V's, vamos trabalhar mais uma diminuição aqui, terminando a folha tripartida. Por que tripartida? Porque com esse desenho aqui e com essa diminuição, ela ficou, ó, divididinha em 3, como se tivéssemos partido ela, tá? Eu chamei assim de tripartida. Por esse desenho aqui, que parece uma folha. Tem um desenho de uma folha
que a natureza nos presenteia, que ela é tripartida, e eu achei muito parecido, e por isso que eu coloquei o nome de tripartida, tá? Muito bem, então vamos fazer uma diminuição, e a diminuição ficará da seguinte forma: são 3 bases e eu tenho que converter essas 3 bases em uma só base. Então, eu tenho aqui o ponto baixíssimo, subo uma corrente, 2 e 3 somente, tá? Faço 2 laçadas, venho na segunda base e não fecho a última laçada. 2 laçadas, venho na terceira base e com o fechamento desse ponto, eu fecho todos os demais, formando o biquinho assim da nossa folhinha. Muito bem. Agora, vamos preencher os pontos V's do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Esse é o término já praticamente do nosso projeto, que nós temos que trabalhar 1, 2, 3, 4 voltas, e a quarta volta já é a volta do acabamento. Então, para chegar desse ponto aqui para esse ponto, o gráfico indica 6 correntes. Então, vamos ver se com 6 correntes eu chego aqui tranquilamente, sem nenhum problema de estiramento ou que as correntes fiquem folgadas. Uma corrente para fechar. 1, 2, 3, 4 e 5, que são 6 correntes. Ó, vocês estão vendo aqui? 6, 7... 7 correntes. Vamos preencher agora o ponto V, fazendo 3 pontos altos de um lado. Deixa eu ver como é que ficou. Muito bem. 3 correntes somente aqui em cima dessa vez. 1, 2, 3. E 3 pontos altos do outro lado, formando um leque de 3, 3 e 3. Esse é o desenho do leque. E continuamos trabalhando com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E vamos fazer mais uma diminuição. Aqui eu já faço o ponto alto duplo normal, tá? Para fazer a diminuição. Vamos pro segundo ponto e vamos pro terceiro ponto. Tenho 3 bases, fecho tudo e fico com uma base só, formando a ponta. Novamente, 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E preencho com pontos altos o leque, formando preencho o ponto V com leques, preencho o ponto V com leque de 3, 3, 3, formando o desenho dele dessa maneira. O ponto V embaixo tem 4 correntes. E o leque, para ficar bem aberto assim, ó, eu preferi deixá-lo com 4 correntes, não só para trabalhar nessa volta agora, mas também para ajustar, para dar um ajuste melhor nas correntinhas que fizemos. Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos lá. Então, 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes.
2 laçadas, vamos diminuir aqui o de 3 pontos, deixar somente um. Trabalhei na primeira base do ponto, na segunda base desse ponto e na terceira base eu tiro tudo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E novamente vamos preencher o ponto V com 3 pontos altos de um lado, 3 correntes e 3 pontos altos do outro lado, formando o desenho de um leque. Muito bem, faremos agora 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos repetindo essa sequência de pontos, muito fácil de ser feita, já terminando o desenho da folha tripartida e vamos já a caminho, porque a folha tripartida já não vamos trabalhar mais nela. E vamos a caminho de mais leques e leques com ampliações para terminar essa toalhinha. Quando chegar na segunda ampliação, eu comento com vocês um detalhe, tá? Para quem não percebeu ainda. Muito bem, eu sigo aqui e já volto. Aqui está o nosso desenho, todos os pontos V foram preenchidos com leques de 3, 3, 3, com 7 correntes de separação. Venho agora para as minhas últimas correntes para fechar essa volta. Então, ó, olha o espaço desse ponto para esse ponto aqui, porque aqui eu tenho um ponto só. Desse leque, da ponta desse leque para esse. Então, 7 correntes, temos que fazer uma mais. 7 correntes é pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes frouxas para chegar bem até aqui. Então, vamos no ponto de fechamento fazer um ponto baixíssimo, fechando essa volta, assim, tá? Muito bem. O que faremos agora? Nós vamos fazer a ampliação de leques. Nesses leques, vamos ampliar conforme fizemos aqui. O que eu queria comentar com vocês é que nas ampliações de leques, tem mais uma possibilidade de seguir com esse mesmo desenho. Mas no caso, eu vou fazer 2 ampliações de leque e já termino esse projeto, já termino a toalhinha. Mas tem possibilidade de continuar ampliando os leques para formar novas folhas aqui, tá? Não está nem na revista que tem esse modelo e nem no gráfico, mas só de observar que com leques ampliados se pode fazer novas folhas. Isso significa que eu posso seguir com esse trabalho da maneira que eu queira, repetindo novas folhas aqui e repetindo tudo que vocês já fizeram anteriormente, tá? Mas eu vou fazer de acordo com o que está sendo proposto agora. Terminar essa toalhinha nessas dimensões, em centímetros, com o fio. E, como eu mostrei para vocês, a possibilidade de ampliação, cada um aqui vai fazer o que acha melhor, tá certo? Muito bem, agora eu venho fazendo a ampliação, a seguinte volta, eu farei ampliações de todos os leques e trabalharemos somente com correntinhas.
ampliação de leques e correntinhas, ampliação de leque e correntinhas. Nada mais do que isso. E já voltamos então para começar a trabalhar a ampliação dos leques. Até já!